Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e esse é um vídeo de curiosidades. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve e ative o sininho para que todo domingo tenha uma nova aula de curiosidades bem interessantes. Muitos outros canais já falaram sobre esse tema. Como seria um apocalipse zumbi, ou se é possível ou não. Então, para mudar um pouco a temática, eu vou dar alguns exemplos para vocês de zumbis que existem atualmente na natureza. E daí a gente vai tirar se é possível ou não na realidade. Estão prontos? Então vamos lá. O primeiro exemplo vem de uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa. Nesse experimento, colocaram bactérias mortas por nitratos de prata em uma colônia com bactérias ativas, ou seja, bactérias vivas. Ao contrário do que você pode estar imaginando agora, as bactérias mortas não ganharam vida. Na realidade, as bactérias vivas foram infectadas pelas bactérias mortas e morreram também. Acontece que, com a interação entre as bactérias vivas e mortas, o nitrato de prata afetou as bactérias vivas, devido à comunicação da bactéria viva com a bactéria morta. Ou seja, a bactéria morta agiu como um zumbi para disseminar o nitrato de prata entre as bactérias vivas. Mas você quer um exemplo maior, certo? Então eu apresento para vocês a vespa esmeralda. Para se reproduzir, essa vespa precisa levar algum animal pequeno, um artrópode pequeno, até uma câmara e depositar os ovos dentro dessa presa. Como esse animal é muito maior geralmente do que ela, por exemplo, uma barata, a vespa encontrou um jeito peculiar de fazer isso. A primeira picada da vespa vai afetar o sistema nervoso dessa barata e paralisar suas patas dianteiras. A segunda picada é muito mais precisa, com o veneno sendo injetado diretamente no cérebro dessa vítima. Esse veneno da vespa vai alterar a ação das substâncias que regulam as funções motoras da barata, como andar, voar, nadar. Ela perde completamente a capacidade de fazer tudo por vontade própria. A barata se transforma literalmente num zumbi, e quem dá as ordens para ela é a vespa. O próximo comando é conduzir essa barata até a toca da vespa. Nesse lugar, a vespa vai colocar os ovos dentro da sua vítima e fechar a entrada desse esconderijo. Durante algumas semanas, a barata vai sendo devorada viva por dentro, por larvas da vespa que foram colocadas pela vespa adulta que atacou essa barata. Tipo algumas coisas que a gente vê nos filmes por aí. Mas fiquem tranquilos, essa vespa só vai atacar pequenos artrópodes. Agora, se você está vendo esse vídeo e se interessa por esse assunto, difícil não falar do Last of Us. Esse é um jogo que se passa em um mundo pós-apocalíptico. O jogo possui uma história muito complexa e detalhada. E, desde o primeiro momento, ele fala sobre um fungo parasita que se move lentamente no corpo das pessoas até chegar ao cérebro e, no fim, controlar as mentes e o corpo da própria pessoa. Legal que esse fungo é inspirado em um fungo real, o Ophiocordyceps laralis. No caso desse fungo real, quando seus esporos encontram um animal, geralmente um artrópode pequeno, como formigas, por exemplo, ele gruda e começa a crescer para dentro do animal. Ele se desenvolve dentro deles e, depois que chega no cérebro, começa a controlar eles, transformando em verdadeiros zumbis. Ele é capaz de controlar o animal com funções básicas, como subir em cima de uma árvore. Uma vez que esse animal está lá no alto, o fungo termina por matar esse animal hospedeiro e liberar, agora bem no alto, os seus esporos, que irão cair no chão em uma área muito maior e infectar novos hospedeiros. Mas só para deixar claro, ele consegue infectar pequenos artrópodes, porque estes têm um sistema nervoso muito simples e, mesmo assim, ele só consegue dar informações muito simples para serem seguidas. Então relaxa, esse fungo do Last of Us não é bem possível por aí. Talvez um dos exemplos mais surpreendentes da natureza de um zumbi da vida real seja fora do reino animal, nas plantas, que são transformadas em versões mutantes delas mesmas. Conforme uma pesquisadora chamada Saskia, do Centro John Innes, e seus colegas pesquisadores, eles descobriram um mecanismo pelo qual um grupo de bactérias chamada fitoplasma transforma as plantas em imponentes zumbis. Essas bactérias, elas precisam ser espalhadas por insetos que se alimentam da seiva das plantas, como as cigarras, por exemplo. Como funciona então? Os pesquisadores descobriram que essa bactéria secreta proteínas que alteram os processos moleculares da planta. Ou seja, elas alteram fatores de transcrição da planta. As próprias proteínas da planta, que controlam a expressão dos genes e ajudam a diferenciar as diferentes partes do organismo da planta, como uma folha, uma flor ou um caule,
são modificados. As proteínas invasivas da bactéria deslocam as da planta em um nível que a planta infectada começa a se transformar. As flores da planta começam a mofar em flores verdes. Essa flor verde que foi feita pela bactéria é mais atraente para os insetos, que vão atrás dessa flor e assim o inseto vai ser infectado pela bactéria, carregando para novos hospedeiros, ou seja, novas plantas. Nesse caso, a planta não se transformou só em um zumbi, ela mudou completamente a estrutura física da planta. Olha a que nível nós estamos falando. E nos humanos, da onde vem essa história de zumbi? É difícil dizer exatamente. Existem muitas culturas que falam sobre mortos-vivos, mas uma das mais antigas é o voodoo haitiano. Os feiticeiros desse voodoo aparecem em histórias dando a algumas pessoas um veneno não mortal, feito de peixes de baiacu com restos humanos, vermes, sapos, lagartixas, aranhas e por aí vai. Essa toxina faz com que ela pareça morta a ponto de ser difícil detectar os batimentos cardíacos e a respiração. A vítima, então, é enterrada e o feiticeiro utiliza o corpo dessa vítima, que não vai estar mais obedecendo à vontade do próprio dono. As histórias evoluíram tanto ao longo do tempo que os feiticeiros passaram a reviver esses mortos nesses contos. Existe uma droga chamada sais de banho, ou Cloud9. Essa droga tem vários psicoativos, como a mefedrona e a metilona, que são substâncias fortes que podem surtir efeitos até com a manipulação dessas substâncias. A Cloud9 ela afeta o sistema nervoso central e confunde as funções cerebrais de quem usa com frequência. A duração desse psicoativo é de 3 a 4 horas. E pode causar várias coisas, como insuficiência renal, hepática, apoplexia, comportamento violento, insônia, alucinação, ataque de pânico, depressão e pensamentos suicidas. Mas o mais interessante veio num fato curioso que aconteceu nos Estados Unidos. No ano de 2002, um cidadão chamado Eugene, de 31 anos, atacou um morador de rua. Ele assumiu após o ataque que consumiu essa Cloud9 e, inexplicavelmente, durante o efeito psicoativo dessa droga, ele comeu partes do seu próprio corpo e comeu partes do corpo desse morador de rua. Então, esse usuário literalmente se transformou em um zumbi. Seja como for, por alguns agentes biológicos ou até mesmo por alguma droga, os famosos mortos-vivos estão errados, já que no final das contas eles nunca morreram, mas foram infectados por alguma outra coisa. E relaxa, mesmo que isso aconteça na vida real, eu acho bastante improvável que eles sejam imortais como aparecem nos filmes. Como sempre, se você quiser fontes do vídeo, deixe nos comentários que enviaremos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula, voltem aqui para mais aulas de curiosidade domingo que vem. Muito obrigado!